Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 11 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para nos fortalecer, o seu like é muito importante. Para essa quarta-feira separei 12 palpites com duas opções em média de aposta por jogo, 2 bilhetes prontos para você fazer seu investimento e muito mais. E se você deseja fazer um jogo, validar uma aposta, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Uma plataforma muito boa, muito bem acessível para quem gosta de fazer apostas esportivas na linha de gols, linha de escanteio, probabilidades, ambas marcas e muito mais. As odds são top, beleza galera? Para essa terça-feira separei para vocês 11 palpites nessa terça-feira, 10 de maio. Separei aqui alguns prognósticos para quem acompanha o nosso vídeo. E deixei para vocês também, galera, 2 bilhetes prontos para você fazer seu investimento. Pegamos aqui na tripla de acima de 1,5 gol na partida entre Excelsior e Roda. Bateu a 1,16. Liverpool para vencer, a equipe do Aston Villa a 1,45 bateu. E até o momento do vídeo, esse jogo ainda não foi realizado na partida entre Atlético do Paraná e Tocantinópolis pela Copa do Brasil. Deixamos aqui acima de 1,5 gol a 1,28. Essa tripla gerou um DD de 2,17. Você faz um investimento de R$100, terá um retorno máximo de R$217. Pegamos aqui também uma quadra para você fazer seu investimento com a odd de 7,13. Pegamos aqui ambas equipes marcam na partida entre Excelsior e Roda bateu a 1,50. Kayserispor e Trabzonspor pela Copa da Turquia, ambas equipes marcam bateu a 1,72. Liverpool para vencer a equipe do Aston Villa pela Premier League a 1,45 bateu. E até o momento do vídeo não foi realizada ainda a partida entre Atlético do Paraná e Tocantinópolis acima de 2,5 gols a 1,90. Essa foi a quadra dessa terça-feira, 10 de maio de 2022. Agora passando para os palpites dessa quarta-feira, 11 de maio, começando aqui na partida entre Randers e Aalborg pelo campeonato dinamarquês. Na classificação geral, a equipe do Aalborg vem na quarta colocação com 44 pontos, o Randers vem na quinta colocação com 42. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem na sequência de 4 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Aalborg venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, 3 delas bateram, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante também bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Anderson jogando em casa nos últimos 5 jogos, todos eles bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas equipes marcam como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar aquele tradicional acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo Campeonato Espanhol na partida entre Osasuna e Getafe. Na classificação, a equipe do Osasuna vem na 9ª colocação, praticamente cumprindo tabela nessa La Liga da edição 2022. A equipe do Getafe vem na 15ª colocação com 37 pontos. Ainda tem chances de rebaixamento, mas praticamente já está praticamente fora, restando apenas uma vitória para poder livrar-se de vida do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe do Osasuna, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Getafe vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Getafe venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,70 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre as equipes, confrontos diretos, o Getafe venceu 2 e houve 3 empates. Confrontos diretos na casa do Osasuna, o Osasuna venceu 2 e houve aqui 3 empates. Então jogando em casa, a equipe do Osasuna geralmente não perde para a equipe do Getafe nos últimos jogos. Vou deixar aqui para vocês, casa com empate, ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Nice e Saint-Étienne. Na classificação, a equipe do Nice vem na 6ª colocação com 60 pontos. Ainda sonha em buscar alguma vaga no campeonato
europeu, seja lá Liga Conferência ou Liga Europa. A equipe do Saint-Étienne briga para fugir do rebaixamento, vem na 18ª colocação com 31 pontos em 35 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Saint-Étienne vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. No último jogo entre eles, o Nice venceu fora de casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1.55 para a equipe do Nice. Vou deixar aqui para vocês Nice para vencer como primeira opção de aposta. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato sueco, na partida entre AIK e Malmo. Na classificação, a equipe do Malmo vem na segunda colocação com 15 pontos, empatado com a equipe do AIK, que vem na terceira colocação também com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do AIK vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Malmo vem de 2 empates e 13 vitórias. No último jogo entre eles, o Malmo venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 2.37 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, fora com empate. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, confrontos diretos, o Malmo venceu 2 e houve aqui 3 empates. Vamos ver aqui confrontos diretos entre eles na casa do AIK. Uma vitória do Malmo no ano de 2017 e 4 empates seguidos. Vou deixar aqui fora com empate como primeira opção de aposta. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Se você quiser ser mais um pouco agressivo, acima de 2,5 gols, também vejo uma boa oportunidade para esse jogo. Agora passando aqui, voltando pelo campeonato dinamarquês, na partida entre Copenhague e Silkeborg. Na classificação, a equipe do Copenhague vem na primeira colocação com 59 pontos. O Silkeborg vem na terceira colocação com 49. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem na sequência de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Silkeborg venceu por 3-1. As odds abriram aqui a 1.90 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando aqui pelo campeonato dos Países Baixos, na partida entre Ajax e Heerenveen. Na classificação, a equipe do Ajax vem na primeira colocação com 79 pontos. A equipe do Heerenveen vem na 8ª colocação com 38. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Heerenveen vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Ajax venceu fora de casa por 2-0. O Ajax, que nos últimos 5 jogos venceu todos os jogos contra a equipe do Heerenveen. A odds abriu aqui a 1.16 para esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols como primeira opção de aposta acima de 2,5 gols. Se você quiser ser um pouco agressivo, acima de 3,5 gols, geralmente aqui nos confrontos diretos entre as equipes, bate aqui acima de 2,5 gols, acima de 3,5 gols. Ou se você preferir, pegar Ajax para vencer ainda no primeiro tempo. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Sevilha e Mallorca. Na classificação, a equipe do Sevilha vem na terceira colocação com 65 pontos. O Mallorca vem na 18ª colocação, tentando fugir da zona de rebaixamento com 32 pontos em 35 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sevilha, vem de 2 empates seguidos, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Mallorca vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Mallorca. As odds abriram aqui a 1.61 para a equipe do Sevilha. Vou deixar aqui Sevilha para vencer como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos em casa do Sevilha, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Mallorca vem numa sequência grande de derrotas nos últimos 5 jogos. Perdeu aqui nos últimos 9 jogos jogando fora de casa, a equipe do Mallorca. Vou deixar aqui Sevilha para vencer como primeira opção de aposta. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora pela Premier League, na partida entre Leeds e Chelsea. Na classificação, a equipe do Chelsea vem na terceira colocação com 67 pontos, vencendo, já garante momentaneamente sua vaga na Champions League da próxima edição. A equipe do Leeds vem na 18ª colocação com 34 pontos em 35 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória.
A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Chelsea venceu em casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1,65 para a equipe do Chelsea. Vou deixar aqui Chelsea para vencer como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols para botar numa tripla ou numa quadra. Passando aqui na partida entre Wolves e Manchester City. Na classificação, a equipe do City vem na primeira colocação com 86 pontos. O Wolves vem na oitava colocação com 50. O Wolves que ainda sonha em buscar vaga numa das competições europeias, seja lá Liga Europa ou Liga Conferência. Tem um jogo duríssimo contra a equipe do Manchester City, tentar segurar esse ataque do Manchester City. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Wolves, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. A equipe do City vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o City venceu em casa por um placar magro de 1-0. As odds abriram aqui a 1,25 para a equipe do City. Vou deixar aqui um palpite para vocês de abaixo de 3 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato da La Liga, campeonato espanhol, na partida entre Elche e Atlético de Madrid. Na classificação, o Atlético vem na quarta colocação com 64 pontos. A equipe do Elche vem na 14ª colocação com 39 pontos. Ainda tem chances de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe do Elche, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Atlético de Madrid vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Atlético venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,60 para a equipe do Atlético, 6,0 para a equipe do Elche. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Na classificação, o Bragantino vem na quinta colocação. O Atlético vem na 7ª colocação com 8 pontos em 6 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bragantino, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Atlético vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. No último jogo entre eles, o Atlético venceu em casa por 4-3. As odds abriram aqui a 3,40 para a equipe da casa, 2,20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bragantino, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Atlético, que geralmente marca e sofre bastante gols. Nos últimos 5 jogos, todos eles bateram, ambas marcam. No último jogo entre as equipes, bateu ambas marcam. Geralmente, confrontos diretos entre as equipes, batem ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Passando para a próxima e última tip pelo Campeonato Paraguaio, na partida entre Cerro Porteño e Guarena. Na classificação, a equipe do Cerro vem na 2ª colocação com 34 pontos. O Guarena vem na 9ª colocação com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Cerro venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1,65 para a equipe do Cerro. Vou deixar aqui para vocês Cerro para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Cerro venceu todos os jogos. O Guarena, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas seguidas. Nos últimos 3 jogos entre as equipes, confrontos diretos, houve 2 empates e 1 vitória do Cerro no último jogo. Vou deixar aqui Cerro para vencer a 1,65 ou, se preferir, acima de 1,5 gols. Agora passando para a tripla do canal para essa quarta-feira, 11 de maio. Separei para vocês aqui acima de 2,5 gols na partida entre Ajax e Heerenveen, abriu a 1,25. Acima de 1,5 gols, Bragantino e Atlético Mineiro, abriu aqui a 1,40. E acima de 1,5 gols, Leeds e Chelsea, abriu aqui a 1,20. Essa tripla gerou um DD de 2,10. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$210. Agora a múltiplazinha aqui, uma quadra com a odd de 7,48. Deixa aqui para vocês Chelsea para vencer. A equipe do Leeds abriu aqui a 1,61. Malmo fora com empate. O Malmo que recebe a equipe do AEK fora de casa, fora com empate, a 1,53. Bragantino e Atlético Mineiro, ambas as equipes marcam a 1,95. E início para vencer a equipe do Saint-Étienne a 1,55. Beleza, galera? Com a odd de 7,48. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui!